Eu sou o irmão Pai do Senhor. O texto para a nossa meditação está em João capítulo 11, versículo 33 ao 37. João capítulo 11, versículo 33 ao 37. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes? Disseram, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Aqui estamos diante da passagem do sepultamento de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, lá de Betânia, irmão de Maria e de Marta. Era uma família muito querida por Jesus. Jesus passava por ali antes de ir para Jerusalém. Era uma vila próxima a Jerusalém, onde servia de logística para o Senhor e para os seus discípulos. E acontece esse episódio da doença grave de Lázaro e a mensagem das suas irmãs a Jesus, e logo em seguida a morte de Lázaro. Quando Jesus chega lá, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. É claro que aqui é uma reflexão teológica, é uma reflexão existencial, é uma reflexão filosófica, é uma reflexão sobre a vida nesta passagem, sobre a morte e a atuação de Deus. Aqui era um amigo de Jesus. E muitas vezes pessoas fogem de temas complexos, temas espinhosos. Sabemos que esse tema é um tema difícil de entendimento, difícil de compreensão e difícil processamento. É o tema da morte física de um ser humano. E aqui em tela é o amigo de Jesus que estava sepultado há 4 dias. A gente não pode, muitas vezes, estou me lembrando, vou citar o nome, o pastor Alejandro Bullion. Eu ouvia pela rádio quando eu era pequeno. Quantas pregações eu ouvia dele? Muitas eu esqueci, mas uma fala dele eu nunca me esqueci. Ele falando que a coisa mais boba que ele falou na vida foi quando ele tinha 6, 8 anos. Ele tinha um amiguinho e o amiguinho dele perdeu a mãe. E ele, no afã de consolar, na inocência de consolar o seu amigo, ele falou para o seu amigo, eu sei o que você está sentindo. Aí na pregação ele fala, eu não poderia saber o que ele estava sentindo, porque eu nunca perdi a minha mãe, e muito menos com aquela idade. Então só sabe a dor aquele que está sentindo. Só sabe a dimensão da dor aquele que está passando por aquele problema. Talvez no Ministério da Consolação, queremos consolar outras pessoas, podemos fazer uma projeção, se passamos por algo semelhante. Quanto maior o amor, maior a dor na perda. Quanto maior a proximidade, maior vai ser o grau dessa perda. Eu me lembro pessoalmente que a maior dor, já tive algumas perdas na vida, mas a maior dor da minha vida foi quando meu irmão desceu à sepultura. O momento dele descer à sepultura. Uma dor, foi pior do que quando eu vi ele, o corpo dele na funerária. Foi uma dor enorme, sim, que eu me senti sozinho, eu me senti abandonado por Deus, eu me senti que não queria mais viver. Mas pior do que ainda ver o corpo dele ali, na pedra fria da funerária, foi quando foi o momento de descer à sepultura. Oh, dor cruel! Mas mesmo nesses momentos, eu tenho certeza absoluta que Deus estava comigo. Eu tenho certeza absoluta que Deus estava me amparando, que Deus estava me consolando, que Deus estava me dando até conhecimento a mais acerca da vida e acerca dele. Eu tenho absoluta certeza disso, que Deus não tinha me desamparado. Então, é necessário uma reflexão verdadeira acerca dos assuntos da vida.
É necessário uma reflexão baseada em fatos, equilibrada, não uma reflexão assodada ou irresponsável. Então aqui, esse tema sobre a morte é um tema presente na vida, e é um tema presente também nas Escrituras. É um tema presente também nas Escrituras. A Bíblia não foge dessa temática, e também não podemos fugir de tratar desse assunto. É claro que eu gosto do tema da alegria, eu gosto do tema da vida, eu gosto do tema, da prosperidade, no sentido do viver bem. Mas muitas vezes temos que tocar em assuntos difíceis. E quando Deus nos coloca para falar sobre assuntos difíceis, eu não fujo. Porque nós estamos para levar mensagem agradável e mensagem nem muitas vezes agradável. Então Jesus passou na sua vida pessoal e ministerial sobre a morte. Ele teve que também lidar com a morte. E o maior que sabe, que conhece sobre a morte é o próprio Deus. Porque todos os seres humanos, desde Adão, que morreu, Deus viu. Deus tem acompanhado. E Deus sabe não somente a morte física, mas quantos têm sofrido a morte espiritual. Eu fico pensando, fazendo reflexão, ao quão dor deve ser no coração de Deus ver a morte espiritual de alguém. A pessoa entrar na morte eterna. Quando a pessoa está morta espiritual, passa pela morte física e aí entra na morte eterna. Como deve ser a dor no coração de Deus? E eu quero ser amigo de Deus, não sei se hoje sou, posso ser considerado amigo de Deus. O amigo é aquele que quer estar com o seu amigo em todos os momentos. Aquele que quer consolar seu amigo, ouvir a voz do seu amigo. Quem sabe Deus está falando conosco, olha, você tem chorado, esse ano de 2026 tem um ano de muitas perdas de pessoas, principalmente por enfermidade. Há em torno de 2 semanas eu estive no cemitério do meu município, e ali um certo homem falou, olha, eu te conheço. E eu, por relance, eu já vi aquele homem em algum lugar, mas não lembrava. Ele se identificou, ele falou, olha, eu estou aqui no sepultamento de um amigo, o irmão de um promotor amigo meu. Eu falei, rapaz, muitas pessoas estão morrendo. E hoje eu falando para ele, em 2 meses, é a 3ª vez que eu venho aqui. É o 3º sepultamento de conhecido que eu venho aqui. Então é um tempo de dor. É um tempo de separação que estamos passando. Perdendo amigos, conhecidos, parentes, irmão de fé. É um tempo de dor. Mas é um tempo também de esperança. Sabendo que existe um Deus que venceu a morte. Como Jesus falou, me dado todo o poder nos céus e na terra. O nome que é dado sobre todo nome. O nome que tem poder sobre a morte. Tem uma frase popular errada, que quando a vida é esperança, só para a morte que não tem jeito. Não! Deus, ele tem poder, como ele chamou a Lázaro. Ele fez o vocativo, apenas chamou, Lázaro, vem para fora. Isso antes da crucificação dele, da ressurreição. Imagine depois da ressurreição, quando ele está com o seu poder restabelecido total. O seu poder total de volta. Porque quando ele estava aqui, ele se autolimitou para estar aqui. Mas mesmo nessa autolimitação, ele tinha poder sobre a morte. Então aqui Jesus passou pela dor da separação. Aí fica a reflexão teológica, filosófica, existencial, sobre essa lágrima de Jesus. Muitas pessoas interpretam, é afoito na interpretação. Pensaram logo, está chorando por causa de Lázaro. Mas o que passou na mente de Jesus? Quantas pessoas querem interpretar as suas palavras ou as suas intenções? E aqui muitas vezes, quem sabe o contexto imediato era sobre Lázaro, mas quem sabe Jesus estava chorando pela humanidade, pela dor da humanidade, pelo que a morte causa à humanidade, tem causado na existência da humanidade, pela separação, pelas consequências eternas da morte espiritual. Mas Jesus é o Deus da esperança. Ele tem poder nos céus e na terra. E ele vai trazer o seu povo de volta. Aqueles que dormem no Senhor, vai ressurgir. Vai ressurgir. Porque tragada foi a morte da vitória. Então você que está passando por luta, ou vai passar por luto, a luta de luto, não se desespere. Sabe que Deus está no controle.
Sabe que Deus, Ele tem uma palavra de consolo. O apóstolo Paulo vai escrever para os irmãos de Corinto, a mesma consolação que consolamos é a mesma que recebemos, que somos consolados de Deus. É o Pai de toda consolação. Deus, Ele tem uma palavra de consolo para você. Vai passar, vai superar, você vai voltar a sorrir. Vai voltar a sorrir. É claro que nunca mais você vai esquecer o seu ente querido, mas você não vai lembrar com dor mais. Você não vai lembrar mais, né, de forma desesperada, mas você vai saber que é um Deus poderoso. Então, enquanto há tempo, leve a mensagem de Deus, fale de Deus a tempo e a fora de tempo, andando num caminho assentado, para que, quando esse ente querido passar para a eternidade, ele venha estar com Deus. Venha estar com Deus, para que, como salmista, os teólogos vão dizer que foi Ezequias, o rei que escreveu esse salmo, né, que preciosa é a morte, né, aos olhos do Senhor, a morte de seus santos. Está lá no salmo. E lá em Apocalipse vai dizer que o Espírito Santo disse, né, que bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque descansa das suas obras. É uma palavra atribuída ao Espírito Santo. Bem-aventurado, feliz, próspero, é aquele que desde agora morre no Senhor, porque descansa das suas obras. O apóstolo Paulo, ele mesmo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 4, lá pelo versículo 7 a 11, na sua despedida para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ele já estava sentenciado por Nero no ano 68 depois de Cristo, sentenciado à morte, ele estava no corredor da morte, mas ele sabia a carreira física dele, ministerial, estava acabando. Ele ainda estava escrevendo livro, ele estava sentenciado à morte, ainda ele estava produzindo livro para Timóteo, estava ainda pregando na cadeia, ainda. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Então não perca a sua fé em nome de Jesus.